Há homens que acreditam na lei dos códigos civis, impressa em papel timbrado e defendida por homens de peruca e martelo, e há homens que escrevem suas próprias leis com sangue, silêncio e uma audácia que beira a loucura. Na Nova York dos anos 1930, Thomas E. Dewey não era apenas um promotor. Ele era um cruzado, um homem com um bigode impecável e uma ambição presidencial que ardia mais forte do que as luzes da Broadway. Ele escolheu seu dragão para matar, Charles Lucky Luciano. Dewey não queria apenas prender Luciano. Ele queria destruí-lo, humilhá-lo e usar sua carcaça como degrau para a Casa Branca. Ele montou uma força-tarefa, grampeou telefones, revirou lixeiras e pressionou cada pequeno criminoso da cidade até conseguir o que queria: um julgamento. O cenário estava montado para o julgamento do século, um espetáculo onde a sociedade esperava ver o rei do submundo ser acorrentado. Mas Thomas Dewey cometeu o erro clássico dos homens da lei. Ele subestimou a capacidade do crime de transformar o tribunal em um teatro do absurdo. Ele esperava um réu amedrontado, tentando negociar uma pena menor. O que ele recebeu foi um Lucky Luciano que tratou o tribunal como uma extensão de sua sala de estar. No dia mais tenso do julgamento, quando a corda parecia estar apertando, Luciano fez um movimento que não estava em nenhum livro de direito. Ele mandou flores, não para sua amante, não para sua mãe, mas para o próprio espetáculo. E naquele gesto de desprezo supremo, ele quebrou a espinha dorsal da acusação sem dizer uma palavra. Esta é a história de como um buquê de rosas se tornou mais letal do que uma metralhadora Thompson. E como Lucky Luciano provou que, quando você controla o medo, você controla a verdade. Thomas Dewey era a antítese de Lucky Luciano. Ele era baixo, intenso, puritano e obcecado por ordem. Ele via a máfia não como um negócio, mas como uma doença que infectava o sonho americano. Por anos, Dewey caçou Luciano como um cão de caça farejando sangue. Ele sabia que Lucky era o chefe, o capo de Tutti-Capi, mas Lucky era um fantasma. Ele não deixava impressões digitais, não assinava cheques e não falava ao telefone sobre nada mais incriminador do que o tempo ou corridas de cavalos. A frustração de Dewey crescia a cada dia, e com ela sua agressividade. Ele começou a prender prostitutas, agiotas e pequenos traficantes, mantendo-os em hotéis sob custódia, ameaçando-os com décadas de prisão se não entregassem o chefão. Finalmente, Dewey achou que tinha conseguido. Ele construiu um castelo de cartas baseado em testemunhos de informantes aterrorizados e evidências circunstanciais que ligavam Luciano a uma rede de extorsão. A data foi marcada. A imprensa de Nova York entrou em frenesi. As manchetes gritavam: Dewey contra Luciano, o fim do império. Para o público, parecia o fim da linha. Para Lucky, era apenas mais uma terça-feira. Ele contratou os melhores advogados que o dinheiro sujo podia comprar, mas sua verdadeira defesa não estava na lei, estava na psicologia. O tribunal estava lotado. O calor era sufocante, misturado com o cheiro de suor, tabaco e medo. Dewey entrou no recinto como um general romano retornando de uma conquista, confiante, com suas pastas cheias de provas irrefutáveis. Ele olhou para a mesa da defesa e viu Luciano. Lucky estava impecável. Terno de seda italiana, sapatos polidos que refletiam as luzes do tribunal, e aquele olhar de pálpebra caída que parecia ver através das paredes. Ele não parecia preocupado. Ele parecia entediado. O julgamento começou com Dewey desfilando suas testemunhas. Eram homens e mulheres quebrados, pessoas que Dewey havia espremido até que não restasse nada além do desejo de agradar o promotor para salvar a própria pele. Mas Lucky sabia de algo que Dewey ignorava. O medo da lei é temporário, mas o medo da máfia é eterno. A cada depoimento, os advogados de Lucky desmantelavam as histórias, expondo contradições, mentiras e acordos secretos feitos com a promotoria. Mas Dewey tinha uma carta na manga. Uma testemunha surpresa que, segundo ele, colocaria a arma fumegante na mão de Luciano. Foi no intervalo do almoço, antes dessa testemunha-chave subir ao estande, que o incidente ocorreu.
As portas do tribunal se abriram e um entregador entrou, carregando um arranjo floral gigantesco, extravagante, quase fúnebre em sua grandiosidade. Rosas vermelhas profundas, lírios brancos, fitas de seda. O tribunal silenciou. O juiz franziu a testa. O entregador, confuso com a atenção, caminhou até a mesa da promotoria e depositou o arranjo bem na frente de Thomas Dewey. Houve um murmúrio na galeria. Dewey, vermelho de raiva, olhou para as flores. Ele arrancou o pequeno cartão branco que estava aninhado entre as rosas. Ele esperava uma ameaça de morte, algo que ele pudesse ler em voz alta para o júri e provar a natureza violenta do réu. Ele abriu o envelope. O cartão não dizia, vou te matar. Não dizia, cuidado. Dizia apenas em uma caligrafia elegante, para o funeral da sua carreira, com os cumprimentos de um cidadão preocupado. Lucky Luciano, do outro lado da sala, estava limpando as unhas, sem nem olhar na direção de Dewey. Mas o efeito foi devastador. Não foi o texto do cartão que destruiu o caso, foi o gesto. A testemunha-chave, que estava sendo conduzida para o tribunal naquele exato momento, viu as flores. Viu a reação de Dewey, que não foi de autoridade, mas de fúria impotente. E mais importante, a testemunha olhou para Lucky. O homem estava sendo julgado por crimes que poderiam levá-lo à cadeira elétrica, e ele teve a audácia, a frieza e o poder de mandar flores para o promotor dentro do Tribunal de Segurança Máxima. Na mente da testemunha, a equação mudou instantaneamente. Se Dewey não conseguia impedir que Luciano mandasse flores para a mesa da acusação, como ele poderia impedir que Luciano mandasse uma bomba para a casa da testemunha? Se a segurança do tribunal era permeável a um entregador de floricultura, ela seria permeável a um assassino com um picador de gelo. A ilusão de proteção que Dewey havia vendido à sua testemunha evaporou com o perfume daquelas rosas. Quando a sessão recomeçou, Dewey chamou sua testemunha estrela. O homem subiu ao estande trêmulo, suando bicas. Dewey sorriu, esperando o golpe final. Diga ao tribunal, começou Dewey, o que o réu lhe disse na noite de 14 de junho. O homem olhou para Dewey, depois olhou para as flores que ainda estavam, absurdamente, em cima da mesa ou num canto, como um monumento à zombaria. E então, ele olhou para Lucky. Luciano apenas piscou lentamente. Eu não me lembro, gaguejou a testemunha. O sorriso de Dewey vacilou. Como não se lembra? Você assinou um depoimento. Você disse que ele ordenou a extorsão. Eu estava confuso, disse o homem, a voz sumindo. Eu fui pressionado. A polícia me disse o que dizer. Eu nunca vi esse homem na minha vida. O tribunal explodiu. Dewey gritou, bateu na mesa, ameaçou a testemunha com perjúrio. Mas era tarde demais. O medo do futuro imediato, a prisão por mentir, era menor do que o medo do futuro distante, a vingança de Lucky. O homem preferia ir para a cadeia por perjúrio do que para o cemitério por delação. O caso de Dewey, que parecia sólido como granito, começou a se dissolver como areia molhada. Testemunha após testemunha, vendo o colapso do astro principal, começou a ter amnésia súbita. Ninguém queria ser o último prego no caixão de um homem que tratava julgamentos como festas de jardim. Lucky Luciano assistiu a tudo com a impassibilidade de uma esfinge. Ele sabia que Dewey era inteligente, mas Dewey era vaidoso. Ao enviar as flores, Lucky atacou a vaidade do promotor. Ele fez Dewey parecer ridículo, não perigoso. E um promotor ridículo não impõe respeito. O júri, percebendo a falta de provas concretas e a confusão das testemunhas, começou a ver o processo como uma caça às bruxas política, não como um julgamento criminal justo. No final, o caso daquele ano desmoronou. Não houve condenação por aquelas acusações específicas. O juiz, frustrado com a falta de cooperação das testemunhas e com o circo que o tribunal havia se tornado, foi forçado a encerrar partes do processo ou dar sentenças leves para crimes menores que não tocavam em Lucky diretamente. Dewey saiu do tribunal furioso, humilhado, com as flores de Lucky provavelmente queimando em sua mente mais do que qualquer insulto verbal.
Lucky Luciano saiu pela porta da frente. Os repórteres correram até ele. Senhor, Luciano, o senhor mandou as flores? O que isso significa? Lucky parou, ajeitou o chapéu e deu uma daquelas respostas que se tornariam lendas do folclore criminal. Eu apenas gosto de ver beleza em lugares feios. O tribunal estava muito cinza. O Sr. Dewey parecia precisar de um pouco de cor na vida dele. Aquele dia ensinou a Thomas Dewey uma lição amarga. Você não pode combater a máfia apenas com a lei. Você precisa entender a linguagem do poder. Lucky Luciano não venceu aquele round porque tinha os melhores advogados, mas porque ele dominou o ambiente. Ele transformou o tribunal, que era a casa de Dewey, em sua própria casa. Ele mostrou a todos os presentes, juiz, júri e principalmente as testemunhas, que as paredes do tribunal não eram grossas o suficiente para manter o seu alcance do lado de fora. É claro que a guerra entre Dewey e Luciano continuaria. Anos depois, Dewey finalmente conseguiria sua condenação usando táticas diferentes, focando em crimes morais e prostituição, áreas onde Lucky era menos cuidadoso. Mas a lenda das flores permaneceu. Ela se tornou um símbolo de uma era onde os gangsters eram maiores que a vida, onde a audácia era uma moeda tão valiosa quanto o dólar. Para o espectador moderno, essa história parece ficção, parece roteiro de Hollywood, mas é a realidade crua de como o crime organizado operava em seu auge. Eles não jogavam pelas regras, eles jogavam com as pessoas que faziam as regras. Lucky Luciano entendeu que um julgamento é, em essência, uma batalha de narrativas. Dewey contava a história da lei e ordem. Lucky contava a história da onipotência e do medo. E naquele dia, com um simples arranjo floral, a história de Lucky foi mais convincente. A vitória das flores foi, em última análise, uma vitória psicológica. Ela reforçou a mística de Luciano. Se ele podia zombar do promotor mais poderoso de Nova York e sair andando, o que ele não podia fazer? Isso aumentou seu poder nas ruas. O recrutamento aumentou. O respeito aumentou. Seus inimigos recuaram. Dewey, sem querer, ao perder o controle daquele tribunal, ajudou a solidificar o mito de Lucky Luciano como o intocável. A ironia final é que anos mais tarde, seria o próprio Dewey, então governador, que assinaria a comutação da pena de Luciano para que ele fosse deportado para a Itália. Talvez ao assinar aquele papel, Dewey tenha se lembrado das flores. Talvez ele tenha percebido que, de certa forma estranha, eles eram parceiros em uma dança histórica, dois homens que definiram uma geração através de seu conflito. Mas naquele dia quente no tribunal só havia um vencedor. Lucky Luciano entrou em seu carro preto, acendeu um cigarro e observou a cidade que ele havia conquistado. O promotor ficou com as flores murchas e um caso vazio. E a cidade de Nova York aprendeu mais uma vez que a justiça é cega. Mas o crime tem uma visão 20/20 para a fraqueza humana. Lucky Luciano não precisou disparar uma arma naquele dia. Ele disparou rosas, e o cheiro delas foi o cheiro da vitória. Gostou de ver como a arrogância genial de Lucky Luciano desarmou o sistema judicial? Essa é a diferença entre um bandido de rua e um chefão. A capacidade de transformar uma situação de derrota certa em um palco para o seu poder. Se você quer continuar acompanhando as manobras mentais mais brilhantes da história do crime, inscreva-se no canal agora. No próximo vídeo, vamos mergulhar na história que o governo tentou esconder. Como a Marinha dos Iapaimaediwa teve que pedir por favor para a máfia durante a Segunda Guerra Mundial. Deixe seu like e comente. Se você fosse o promotor Dewey, o que teria feito com as flores? Jogado fora ou devolvido? Quero ver a sua estratégia nos comentários. Até a próxima lição de poder.